Oi, tudo bem com você? Muito bem-vindo. Está começando mais um Marcando Pixel, hoje com a Victoria Rodrigues, a Vic. Tudo bem? Salve, Leozito! Na paz? Tudo certo, tudo na paz. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em tê-la conosco. Ó, falar com você que está assistindo aí, antes de começar esse vídeo, posso te pedir uma coisa? Posso te pedir um favor? Se você gosta do Rainbow Six, tá vendo esse botãozinho de like aqui? Não dói, não custa nada. Clica no like, clica pra gente, por favor. Dá uma forcinha pra nós aí. Valeu? Pedindo vamos lá. desse jeito, né? Vicky, vamos começar a falar sobre a sua carreira. Você é de Santos, né? Sou. Você tá com quantos aninhos? 24. Tá novinha. Ah, cara de bebê, Cara né? de bebê. Me fala da sua formação, como é que você... O que você estudou antes de começar? Porque imagino que não era a sua primeira ideia de trabalhar com isso, ou já era? Não, nunca foi. Eu sou jornalista de formação, né? Eu me formei em jornalismo. Colega de profissão. Chegou a trabalhar em algum jornal, rádio? Cheguei, trabalhei em TV, trabalhei em rádio. Sério? Então me conta, eu vou furar todo o roteiro aqui. Me conta um pouquinho disso daí. Conta essa... Eu comecei em rádio, na verdade, a minha primeira experiência com TV, assim, na verdade eu trabalhei em impresso online, né, no caso, escrevendo para alguns portais menores, e aí depois eu fui trabalhar... Freelancer, você mandava texto e Aí depois eu texto, comecei a trabalhar em rádio como assistente de produção, eu fazia boletins informativos que entravam durante a programação... Sobre o quê? Jornalismo geral? Jornalismo trânsito, geral, tá? Trânsito, aqueles boletins que entram durante a programação de rádio, e aí depois surgiu... Que rádio era? Desculpa, Tita. Eu trabalhei na Rádio Cultura, em Santos. Tá. E aí depois surgiu o convite para trabalhar na afiliada da SBT, na Baixada Santista Legal. e na região metropolitana de Campinas. E aí eu fiquei um bom tempo lá, eu fiquei uns 3 anos. Como produtora? Eu comecei como estagiária, aí eu processo, subi para produção e depois eu comecei a trabalhar com mídias sociais. Na emissora? Na emissora, porque assim, Legal. foi o boom, né? Eu comecei a trabalhar, foi bem o boom, como a gente começou a ter aquele boom de mídias sociais, que todas as emissoras estavam preocupadas com isso. E era uma coisa que eu gostava muito, sempre foi algo que eu gostei, eu sempre fui muito ligada em tecnologia, sempre fui muito ligada nessas coisas, então eu comecei a estudar, eu fiz cursos de mídias sociais, comecei a estudar métrica, algoritmo, comecei a me afundar nisso, e aí eles viram uma oportunidade, me contrataram, eu comecei a atuar como social media, e dali meu mundo com a internet começou, né? E aí eu fui fazer pós-graduação. Eu sou pós-graduada em gestão de marketing e mídias sociais, então legal. Eu me especializei nessa área. E que tem tudo a ver, né? Porque assim, o jornalismo, você vai fazer a mídia social, você vai fazer uma publicação, mas você tem os recursos de texto, de informação, você consegue fazer uma postagem muito mais direta, objetiva. Né? Exatamente, então foi daí. Aí depois eu ainda saí, fui trabalhar só como social media, e eu comecei a trabalhar em algumas empresas. E trabalhei em escola também, antes de sair do meu emprego para ficar totalmente na Ubisoft, eu trabalhava em escola também com assessoria e você foi assessora de imprensa também? Sim. Caramba, fez bastante coisa, aos 24 anos, tá vendo? Você que tá aí reclamando. Comecei cedo, né? Tem que começar cedo, tem que ralar, né? Senão... Tá, e antes de esporte eletrônico, você praticou outros esportes tradicionais? Sim, eu sempre fui atleta, na verdade. Eu falo que hoje eu sou atleta semi-dentária, porque eu não faço mais nada. Mas eu joguei futebol minha vida inteira, desde pequena, assim, eu sempre joguei futebol. Eu falo que eu nasci com primos, né? Eu só tenho primos homens, eu sou a única mulher da família, então eu nasci, cresci jogando futebol e videogame. Essas eram sempre as minhas atividades. Então eu joguei futebol, cheguei a competir. Chegou a competir? Cheguei a competir no futebol e no handball. E a gente tá falando que você cresceu em Santos. Sim. Santos tem uma cultura fortíssima no futebol, né? Revelou grandes jogadores, Robinho, Sim. Diego, Neymar. Né? Você chegou a jogar no Santos? Então, sempre foi uma paixão o futebol na minha carreira, na minha vida, mas ainda hoje, na época era bem pior, né? Quando eu tava com 17 anos, 16, que era a hora de tentar, de repente, uma peneira, o futebol feminino ainda era muito difícil, era um caminho muito mais difícil do que é hoje. Hoje a gente ainda vê um crescimento... Cresceu muito. Então, cresceu hoje muito. a gente vê um crescimento legal do futebol feminino, a gente vê o futebol feminino em outro patamar, mas assim, naquela época ainda era algo muito difícil. Então, foi algo, era uma paixão, eu com certeza gostaria de ter seguido uma carreira no futebol, mas sempre foi algo que eu tinha na minha cabeça de que não ia dar certo. Era muito difícil, era um caminho muito longo para conseguir chegar nisso. E foi por isso que eu decidi fazer jornalismo, na verdade, para trabalhar com esportes de outra maneira. Você acredita? Sério, eu era ruim pra caramba, eu queria a chance de jogar futebol, não consegui. Eu falei, quer saber? Pra eu continuar trabalhando com futebol, vou ter que estudar jornalismo. Eu até era boa, mas eu... eu era ruim. Eu era goleiro desisti. ainda, né? Porque quem vai pro gol geralmente é o pior, né? O péssimo, né? Então, você vê por aí. E, bom, aí você jogava futebol e videogame.
imagino que você jogou vários jogos antes de chegar no Rainbow Six. Sim. Me conta quais jogos você jogou, quais você gostava, antes da gente chegar no Rainbow Six. Então, assim, meu favorito sempre foi o Winning Eleven. Eu jogava muito com os meus primos. A gente sempre... Eu não tenho irmãos, né? Então a gente sempre se reunia, eu ficava jogando jogo de futebol. Era a melhor junção, né? Eu jogava muito futebol e videogame, então eu fazia o quê? Jogava futebol e jogava futebol no videogame. Era basicamente isso que eu fazia. Viciada. Viciada completamente, mas joguei muito Crash também, vários joguinhos de corrida. Eu gostava muito de Mario Kart, eu adorava Mario Kart, eu jogava muito Mario Kart também. Muito legal. E vários grandes jogos, assim, os próprios GTAs também, todos eu joguei, mas a minha paixão sempre foi o futebol. Mas aí eu também joguei todos esses jogos, mas o Rainbow Six é meio diferente. Como é que você caiu no Rainbow Six? Como é que foi essa proposta tua de começar um FPS e que acabou se tornando um trabalho? Imagino que o teu primeiro contato com o jogo não era pensando em se profissionalizar ainda, ou já era? Não, de jeito nenhum, assim. Meu primeiro contato com FPS, na verdade, foi com o CS. Eu joguei o CS lá atrás, ainda no 1.6. Então, foi meu primeiro contato, assim, eu até gostava, mas eu confesso que eu era péssima, então, assim, não era um jogo que me dava vontade de jogar, porque eu era muito ruim. E eu não gosto de ser ruim nas coisas, então não... Eu tenho uma teoria assim, jogo bom é aquele que você ganha, entendeu? No Rainbow Six, graças a Deus, eu não ganho todas, mas eu ganho algumas. Então, eu acho que o jogo é bom porque eu ganho nele, então ele é bom. Exatamente, então o CS eu era péssima, então foi meu primeiro contato com FPS. E aí a gente sempre teve, eu tenho um grupo de amigos que somos em 4, e é um clãzinho, a gente jogava muito no PS4. E, 2 desses amigos compraram o Rainbow Six quando o jogo lançou. E eles ficaram completamente viciados. E aí, assim, você tem um grupo de 4 amigos. 2 estão viciados no jogo, ou você desmancha o clã, ou você vicia no jogo junto com eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles encheram o nosso saco, eu e o outro amigo compramos o Rainbow Six. E aí o vício veio e aí eu não larguei mais o Rainbow Six. E se você ainda estava trabalhando como jornalista? Trabalhava como jornalista. Na emissora? Eu ainda estava os 4 trabalhavam na emissora. Era o grupo do trabalho. Era o grupo do trabalho. Então a gente sempre se reunia para jogar. E aí surgiu o Rainbow Six no meio e a gente começou a jogar. E em que momento que você entendeu que, assim, poxa, eu gosto do jogo, eu me dedico a ele e pode ser uma profissão? Quando é que você começou a vislumbrar isso, começou a fazer as primeiras transmissões? Como é que você entra nesse mundo competitivo do jogo? Eu entro como jornalista, né? Assim como eu já era formada em jornalismo, eu comecei a acompanhar o competitivo do Rainbow Six. Eu acho que o Rainbow Six, lógico, eu já tinha acompanhado outros competitivos, do próprio CS, do LoL, mas nada foi algo que me prendesse tanto como o Rainbow Six. Então o Rainbow Six foi o primeiro jogo que eu realmente tive vontade de acompanhar o competitivo. E aí eu comecei a acompanhar de fato em 2017. 2017. E aí eu sempre comentava no Twitter, né? Como a gente fala, não sei o que, tal. E aí um amigo meu na época trabalhava numa plataforma de games, ele trabalhava num portal que cobria games. Ele falou, tu não quer fazer um freela pra gente? Tu conhece bastante Rainbow Six, você não quer começar a escrever sobre Rainbow Six? Eu falei, vi uma oportunidade, era algo que eu gostava e você vai entender melhor do que qualquer um, que jornalista a gente sabe que é uma carreira bem instável, né? A gente tem que sempre se agarrar em oportunidades porque as coisas mudam muito rápido. Então eu vi ali uma oportunidade e falei, por que não? E aí eu comecei a cobrir o Rainbow Six como jornalista. Qual era o veículo? Eu tava no freela no torcedores.com. Legal. E aí inclusive foi na época que eu conheci o Melio Retalha, me ajudaram pra caramba, a gente sempre conversava, trocava uma ideia com eles. E aí eu comecei a cobrir Rainbow Six e todos os campeonatos. A vida como comentarista, assim como a vida como jornalista de esportes, veio do nada, porque já vou até adiantar, porque provavelmente você vai me fazer essa pergunta, mas eu recebi um convite da Superliga Feminina, que ia ser o primeiro campeonato amador só de meninas, no Rainbow Six. Até então a gente não tinha muitas meninas jogando, né? Era uma iniciativa de trazer mais mulheres pro mundo do Rainbow Six, e eles me chamaram para fazer parte do staff. Até então, para fazer entrevista com as jogadoras, divulgar o campeonato, né? Eu estava no Torcedores ainda, então eu podia usar aquela plataforma para divulgar, enfim. E aí eles tinham contratado 2 meninas que seriam casters, freelas com eles, e uma semana antes elas desistiram. Os 2 organizadores do campeonato ficaram desesperados, decidiram que eles iam narrar, mas eles não tinham comentarista. Eu falei, cobra um buraco aí pra gente, ajuda a gente aí, a gente precisa de alguém para ser comentarista e tal, você manda o show do jogo. Eu falei, tá bom. A princípio eu ia ficar duas rodadas ali, acabei ficando o campeonato inteiro,
pessoal teve até um feedback legal e foi nesse momento que eu falei, ué, acho que vai eu dar. posso ir além do que ser jornalista só. Você falou que recebeu, você estava preparada psicologicamente para isso, então você já esperava. E é muito legal essa sua postura de já imaginar, de se antever das coisas que podem acontecer. E eu sei que de repente é chato, mas eu queria que você contasse pra gente, compartilhasse o comentário mais chato que você leu e o mais bacana que você leu nesse início, né? Porque quando você tá começando, tudo te marca muito, né? Sim. Hoje você já tá vacinada. Se alguém fala uma coisinha, você fala, passou. Se alguém faz um elogio muito legal, você fica feliz, mas você fala, bom, segura a onda. Você consegue equilibrar. Mas quando você tá começando, em qualquer situação, independente da área, você fica mais sensível, né? Você tá muito mais... Então, o que te marcou negativamente, que você leu e falou, puxa... Engoliu seco e falou assim, vou tentar dar resposta, vou passar por cima, o que te magoou. E o que foi muito legal que te deu força naquele momento? Olha, eu acho que sempre tem algumas coisas que a gente vê que machucam, assim, tipo... E nem por mim, mas por ser uma mulher, sabe? Tipo, já li coisas tipo, volta pra cozinha. Esse tipo de coisas que são clássicos, né? Que a gente já ouviu várias mulheres falando que isso acontece, e isso já aconteceu comigo também. A questão de assédio, de você ter uma mulher, é muito engraçado, porque você coloca uma mulher, parece que os homens nunca viram uma mulher, né? É tipo, nossa, é uma mulher, e aí sempre tem um que vem dar em cima, e você não quer que as pessoas deem em cima de você. Eu tô lá trabalhando, eu não tô lá pra arrumar relacionamento, eu não tô no momento... Não tá no Tinder, né? Eu não tô pra arrumar um relacionamento, então assim, eu tô ali trabalhando, eu tô colocando minha cara pra falar de videogame. Então, esses são sempre comentários que me chateavam, porque... É aquilo que a gente fala, tipo, se fosse outra pessoa, não receberia, sabe? Se fosse um homem, não receberia esse tipo de coisa. Mas recebi muitos comentários legais também. Eu acho que, na verdade, eu falo que eu sou privilegiada, assim, porque diante de vários relatos de mulheres que a gente sabe que acontecem, eu nunca recebi algo, assim, que me fizesse tão mal, como eu sei que acontece com muitas mulheres. Então, assim, eu falo que eu sou privilegiada por nunca ter acontecido isso. Mas eu recebi vários... Um dos comentários que, na verdade, me fez acreditar que eu poderia investir nisso é que as pessoas sempre falavam que eu tinha uma visão de jogo muito boa. E isso, pra mim, era um elogio muito grande, porque, assim, quando eu comecei a comentar, eu nunca imaginei isso. Pra mim, eu fazia comentários e é algo tão natural pra mim que eu não conseguia, de fora... É o que eu falo, assim, eu brinco muito com o Rob, que é o nosso gerente de comunicações, quando ele fez o convite, assim, eu não conseguia visualizar o que fazia diferente, o que eu fazia diferente de várias pessoas que estavam no Amador para eu ser chamada. Aliás, ele me contou uma história que quando ele te chamou, te convidou para trabalhar, você falou, legal. E foi embora meio que, tipo, ele falou assim, meu, será que ela não gostou da proposta? Será que o dia não foi bom? Eu fiquei em choque. Ele falou assim, que menina mala, foi embora. E na verdade você tava chocado, você achou que era pegadinha, não foi? Foi exatamente isso. Quando eles me chamaram, então assim, porque eu tinha essa dificuldade. Eu falei, tem muita gente no Amador trabalhando. Por que eu? O que eu fiz de diferente? Então assim, as pessoas falando que eu tinha uma visão de jogo legal e tal, e eu, sei lá, eu não conseguia vislumbrar isso. Então acho que foi uma das coisas que eu mais me apeguei, assim, eu falei, tá, legal, então acho que isso pode ser meu diferencial. E contando essa história, foi bem isso mesmo. Eles me chamaram, eu lembro que eu tava em casa e tal. Não, mentira, eu tava trabalhando. Aí o Rob me mandou mensagem e falou, a gente queria te convidar pra uma reunião no Ubisoft e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei, naquela cabeça pensando, o que será que é, né? E aí, só que primeiro, eu não sabia da saída do Guizão ainda. E não pensei em nenhum momento que ia assumir um lugar de qualquer um dos quatro, assim. Tipo, não passou pela minha cabeça isso, passou. Primeira coisa que eu pensei, tava chegando no circuito feminino de Rainbow Six, no Grink. Falei, vamos chamar pra ir lá. Já tava fazendo, Já tava fazendo, eu natural. falei, vamos chamar pra ir lá. Tanto é que eu fui, inclusive. Mas eu falei, nossa, mas será que eles vão me chamar até a Ubisoft pra fazer isso? Né? Só pra falar isso, a gente quer, tipo, que é algo que poderia muito bem ser resolvido pelo telefone. E aí eu falei, ou então eles vão, sei lá, brasileiro, eu já tava fazendo BR6B, eu falei, de repente eles vão dar uma outra estrutura pro BR6B, vamos chamar. Mas nunca. Quando o Rob falou, o Guizão tá saindo, a gente quer tá no lugar dele, eu fiquei assim, falei, quê? Aí eu demorei muito tempo pra processar. Ele fala que parece que eu não gostei, mas eu fiquei em choque real. Assim, eu nunca imaginei. Eu fui, assim, com diversas expectativas, menos essa. Essa era a única que não passou pela minha cabeça. Então foi, assim... Essa história é divertida. Um choque, assim. Eu fiquei muito chocada. Aí eu falei pra ele, depois eu brinco com ele até hoje. Eu falei,
Eu não acreditei. Porque Mas tava você sorriu, pelo menos, ou não? Não, eu sorri. É que pareceu muito mala, porque assim, eu tava tão em choque que eu não consegui esboçar nenhuma reação e eu fiquei só falando tipo de detalhes. Tipo, quando quer que eu comece? Quanto que vai ser? Não sei o quê. Você não falou nada. Tipo, eu não falei nada, eu não esbocei uma reação. Eu comecei a... Tipo, entrei num momento robô, assim, falei, vou tratar sobre detalhes técnicos. Então, quando eu começo, não sei o quê. Então, tipo, pareceu muito mala mesmo. Tipo, tô acostumada, assim, com essas propostas. Mas não foi, eu tava em choque. Então, quando você tiver a sua primeira entrevista de emprego, cuidado. Não fique muito animado, não fique em êxtase, que a pessoa pode achar que você é um mala, tá? Exatamente. Não é essa a ideia. Vamos continuar, então, o nosso Marcando Pixel com o quadro Pré-Fire. Roda a vinheta. Chegou a hora do Pré-Fire com a Vicky. Eu vou soltar uma palavra e você tem que me dizer a primeira coisa que vem à mente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então? Vamos. Primeira palavra, Rainbow Six Siege. Paixão. Meti um Galvão Bueno, né? Já Rainbow foi Six. até... Jornalismo. Carreira. Carreira. Um console. PS4. Um jogo impossível. LOL. Eu não consigo jogar aquilo. É difícil, é difícil. Não consigo. Um jogo ruim que você adora. Um jogo ruim que eu adoro? Eu acho que eu vou muito nessa política. Pra mim não existe jogo ruim, existe jogo que eu mando bem. Se eu sou ruim, tipo, eu vou colocar CS só porque eu sou ruim no CS. Um título do Corinthians. Você é corintiana? Libertadores. Poxa. Sou. Sim. Libertadores de 2012. Uma derrota inesquecível do Corinthians. Tolima. É. Essa doeu. Foram várias, mas essa... Teve Guarani agora também, né? então, mas acho que a do Tolima já ficou marcada, né? E também aposentou o Ronaldo, né? Mas tem várias. Eu posso colocar a derrota contra o Palmeiras. Calma que o ano tá só começando 2020, tá? Então. O negócio tá não quero andando, nem né? falar desse assunto agora. Vamos continuar. difícil. Um orgulho. Minha família. Uma vergonha. Eu acho que... Eu sou muito desastrada. Eu sempre caio, me tropeço. Eu caí no Six Invitation, inclusive, no penúltimo dia. Eu vi, eu tava do teu lado. né? Então, eu caí no Six Invitation no penúltimo dia, torci o meu tornozelo, que tá doendo até hoje. Então, Escadaria ainda, vai. Você Nossa, foi foi um quicando desgraça. com um lance desse cara, assim, eu eu olhei pra acho que trás. a vergonha sou eu mesma, as vergonhas que eu passo. Uma decepção. Eu acho que decepção com amigos. Eu acho que, particularmente, alguns amigos que eu me decepcionei, eu acho que sempre são as que mais doem, assim, porque eu sou uma pessoa muito... que preza muita amizade, sabe? Então, as decepções com amigos são as que mais me doem. Ficar sem comer. É uma terrível. As pessoas estavam preocupadas com o Cap, que o Cap ficava falando que ele ficava com fome, mas eu sou pior que o Cap. Eu fico muito mal-humorada com fome, então, pra mim, eu posso ficar sem dormir, mas sem comer, não me deixa sem comer. Melhor partida de Rainbow Six que você já viu? Cara, melhor em termos técnicos, eu acho que eu posso colocar FaZe e Liquid na final do Brasileirão. Acho que foi um jogo, assim, talvez o melhor que eu já vi. Cap, Irmão, Retalha, inspiração, Meligene. ídolo. Braba. Vamos para a segunda parte do Pré-Fire. Agora eu vou te dar duas alternativas. Você vai ter que escolher entre uma ou outra, tá bom? Vamos lá. Santos ou São Paulo? De time ou cidade? Cidade, imagino eu. Santos. Né? E time? Nenhum dos dois. Praia ou campo? Praia. Instagram ou Twitter? Twitter. Corinthians na Série B ou Palmeiras campeão mundial? Corinthians na Série B. Já passamos por isso. Tite 2012 ou Tite 2015? 2012, com certeza. Futebol ou handball? Futebol. Comentar uma partida de campo minado ou uma partida de Candy Crush? Nossa, difícil essa, hein? Acho que campo minado é mais emocionante, né? Cap chorando ou Cap fazendo piada? Eu quero fazendo piada, né? Se bem que chorando foi legal porque foi um choro de emoção, né? Mas quero fazendo piada. Pengo ou Canadian? Pengo. Wamai ou Kali? Uamai. Oryx ou Iana? Acho que eu fico com o Oryx. Ban de 6 meses ou live stream de 24 horas? Live stream de 24 horas. Minor de Las Vegas ou Dreamhack de Montreal? Acho que eu fico com o Minor de Las Vegas. Foi meu primeiro campeonato internacional. Pro League de Tokonami ou Six Invitational 2020? Six Invitational 2020, essa ficou fácil. Ficou fácil, né? Vamos para o nosso último quadro aqui do Marcando Pixel. Agora é o Despotado Roda a Vinheta. Bom, muito bem. Primeira imagem já está no meu telefone, está na tela para você agora.
Vicky, adolescência, me explica que foto é essa. Eu tô... Aqui você é da esquerda. É, eu até sou eu fiquei... da Ah, é da esquerda. esquerda. Essa é minha melhor amiga, que é minha melhor amiga até hoje, inclusive a Thaís. A gente tava no ensino médio, essa pessoinha com cara de bebê. Terrível essa foto. Minha época do ensino médio, eu acho que todo mundo fala isso, né? Que a época de ensino médio é sempre uma desgraça, né? Então, eu era bem Terrível. complicada essa situação. Você disse que você jogou futebol por muito tempo, mas temos essa foto aqui, ó, você como goleira de handball. Sim. Fala um pouquinho dessa foto. Eu não sabia que você tinha jogado handball e no gol. Aliás, handball no gol é pra quem é meio masoquista, gosta de sofrer, porque é só pancada, né? Eu vou contar a história, então. Posso contar a história? Conta. Eu jogava futebol, né? E aí, quando eu abdiquei da carreira de futebol, antes disso eu machuquei meu joelho. Eu tenho uma lesão no menisco até hoje. É coisa de craque, só craque que tem esse tipo de lesão. Exatamente, é a mesma lesão do Ronaldo, É, inclusive, então, fenômeno, quero só deixar isso claro. E aí eu não podia correr muito, né? Então eu precisava. Eu sempre fui muito atleta, eu falei, não, então eu vou jogar handball no gol, porque eu não preciso correr muito, fico lá no gol. E aí eu comecei a competir como goleira de handball, tenho várias medalhas na minha casa penduradas, assim, e era realmente só bolada. Eu tomei bolada na cara, bati cabeça na trave, já tive várias coisas assim, minha mãe adorava, inclusive. Mas sim, fui goleira de handball por alguns anos. Bom, essa foto que você está vendo agora, ela representa bem o que você já falou bastante aqui, Jesus. corintiana roxa. Você lembra especificamente quando foi tirada essa foto? Ou estava indo para algum jogo? Estão acabando com a minha imagem, gente. Essa foto, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil de 2009. Mas que memória, hein, mano? Eu acho que foi. Eu lembro que eu fui assistir em São Paulo. Minha tia, na época, morava em São Paulo ainda, aqui em São Paulo, no caso. E a gente foi assistir todos juntos. Meu primo é corintiano também, roxo, e a gente foi assistir. Se eu não me engano, foi a final da Copa do Brasil de 2009. Posso estar errada, mas eu acho que foi. Você disse que nessa carreira de jornalista fez muitas coisas, é verdade. Essa imagem comprova tudo que falamos aqui. Quem é você aqui, ó, cobrindo carnaval? Onde foi isso? Cobrindo carnaval. Isso foi lá em Santos, na verdade. Você é a segunda da direita para a esquerda aqui, ó. Isso. Tava chovendo nesse dia. Tava chovendo bastante. Inclusive, cobri o carnaval e também tive a oportunidade de cobrir as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro também. É mesmo? Foi uma das minhas experiências profissionais também que eu mais me orgulho. Foi a cobertura do Rio 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Não cheguei a ir no estádio, mas a gente fez a cobertura das equipes que estavam em Santos. Foi o México e a Costa Rica, que ficaram hospedados em Santos durante a Copa do Mundo de 2014. Mas em 2016 você foi então? Em 2016 eu fui para o Rio. Em 2014 eu fiz a cobertura em Santos, das duas equipes, das duas seleções, né, que estavam na Baixada. E em 2016 eu fui para o Rio acompanhar algumas competições. Tá vendo? Você brilhou. E, por exemplo, eu tava na Globo em 2016 e não fui pro Rio cobrir a Olimpíada. Fiquei em São Paulo. Até a gente teve alguns jogos aqui em São Paulo, mas Teve. Não rolou, não. E essa foto aqui, o pessoal tá dizendo que você, ó... Quem é o Sexy Cake e quem é a Vicky nessa foto aí, pessoal? Cara, o Sexy Cake é meu irmãozinho, né? Todo mundo fala que a gente é parecido. A primeira transição, eu acho que foi até no Qualify do Major que eu apareci com o Kevin, falando, o Sexy Cake tá narrando agora. E aí começou, assim, todo mundo começou a falar. Se prende o cabelo e tal. E, meu, as pessoas falam tanto que até eu agora acho parecido com o Sexy Cake. Eu tirei uma foto com ele no Six Invitation e, assim, eu acho os traços parecidos até. E fun fact, a gente faz aniversário no mesmo dia. Sério? Os dois nasceram no mesmo dia, só que ele é mais novo, né? Ele, Qual o dia desse? 8 de maio. Nós dois fazemos aniversário no dia 8 de maio, mas ele é mais novo do que eu. Muito bem. Nossa última foto na tela pra você. Me explica que imagem é essa, Vicky. Essa é inesquecível, né? NiP contra TSM. Acho que foi um momento que... Eu lembro até da hora que o Léo entrou, mas a gente estava tão... O Léo Sang, que é o fotógrafo, né? Mas eu e o Cap, a gente estava tão imerso, assim, naquele mundo que, assim, eu só sei que estava num round muito tenso e eu tava paralisada, assim, porque eu tava tentando... nesse momento é aquele momento que a gente estava quase fechando o jogo e eu tô concentrada tentando pensar no que eu vou falar no final do round, né? Analisar de fato a partida, mas ao mesmo tempo muito tensa, porque a gente estava ali no finalzinho, então foi aquele misto de emoção com análise que deu essa foto aí. Parecendo o Galvão Bueno e o Pelé, sabe quando é teto, sabe? Os caras esquecem, tô trabalhando, não, dane-se, trabalho, vou comemorar o título aqui mesmo. Foi exatamente isso. É que não tinha uma câmera comigo e com o Cap quando acabou, porque quando acabou eu me joguei no chão, comecei a chorar, o Cap chorando do meu lado e a gente tendo que continuar a transição, já não tinha mais nem voz pra fazer. Mas você sabe que quando isso é muito legal no esporte, o esporte eletrônico, pra mim não existe uma diferença entre esporte tradicional e esporte eletrônico. Quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo em 2014, a gente conseguiu recuperar isso.
A TV espanhola estava fazendo a transmissão e o comentarista era o Camacho. Jogou também pela seleção da Espanha e tal. Quando o Iniesta faz o gol do título ali, ele invade a narração do narrador, que ele tá tão feliz, ele esquece completamente que ele tá narrando, ele começa a gritar: Iniesta de mi vida! Iniesta! E meu, você tá no ar, o cara tá narrando e foi embora, cara. É só emoção. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! Eu entendo e acho que todo mundo entendeu. A foto ela explica muito o teu sentimento quão verdadeiro. Com certeza. Toda a tua paixão pelo Rainbow Six. Vic, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Muito legal, gostei demais de ter batido esse papo com você. Linda história, parabéns por ter conquistado tudo que você conquistou aqui, por representar as mulheres no esporte eletrônico e de uma maneira geral na comunicação. Show de bola. Bom? Muito obrigada, eu agradeço o convite. E fica aí, ó, 2020 vai ser o nosso ano, Rainbow Six vai muito estourar. Rainbow Six. Então, só vamos, galerinha. Ó, pra encerrar, tá vendo o botãozinho de like aqui? Dá uma moralzinha pra gente, vai. Se você não clicou ainda, clica agora, por favor. Fechou? Tamo junto. Um abraço, pessoal. Até a próxima.